E aí, cara? Som. Ô, gente, vocês estão num lugar que não bate vento aí, né? Vocês estão num lugar que não bate muito vento, né? O vento é mais pra cá. Então, você escolheu, tem que vir pra cá um pouco. Não tem, tá aqui, ó. Ele tá naquele digital aqui, ó. Computador. Você vai querer que eu tire um momento? Não, acho que ele não tá hoje. Como tá no digital, ele não tá funcionando. Eu não consegui colocar no normal ainda. Eu não tinha um cabo, precisava de comprar um cabo. Mas aí na semana eu faço e volto naquele esquema. Graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Não, aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Minha mão segurou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Não, aleluia, sou grato.
só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Você pode dizer isso? Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Eu e os meus apetrechos. Glória a Deus por essa manhã feliz. Creio que é uma manhã radiante, não é? Hoje a gente tem uma comemoração especial, o Dia Internacional da Mulher. Louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês, queridas. E aqui estamos para agradecer a Deus pela vida. E ouvir a sua palavra e louvá-lo por tudo que Ele tem feito para nós. Deus tem sido muito generoso. E Ele sempre será assim, porque é a sua natureza. Vamos ficar de pé para orar ao Senhor. Ó Deus, louvamos a Ti pela Tua graça, Senhor. Nós não merecemos nada das Tuas mãos, mas tem sido tão generoso. E nós queremos comemorar nesta manhã a Tua generosidade. Comemorar nesta manhã a Tua pessoa santa, o Teu caráter bendito. Ó Deus, a Tua personalidade, Senhor, que nos constrange, nos faz prostrar e adorar a Ti, Senhor. Muito obrigado porque temos sido agraciados pela vida que há em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Abençoa cada vida aqui presente. Senhor, todos nós temos motivos especiais para estar aqui nessa manhã. Ó Deus, que Tu venhas, Espírito Santo, encher cada coração, trazendo resposta, trazendo cura, trazendo solução e também recebendo a nossa alegria por sermos Teus, por estarmos na Tua casa, por termos esse momento na semana de dedicação a Ti, de reconhecimento, de testemunho, de que tudo que temos e que somos vem de Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos cantar o hino no começo, tá? Então, os irmãos fiquem de pé mesmo. Esse hino, ele tem 85 anos. Não é do nosso inário, é do inário para o culto cristão da Igreja Batista, o hino 499. Né? É uma melodia que eu creio que seja conhecida, mas se os irmãos não conhecem, é fácil, é uma melodia fácil de cantar.
Qualquer coisa põe aqui. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque nos quis salvar. Ouvi do sofrimento que ele padeceu, morrendo. Arrependi-me, confiei em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remedor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus aqui curava, seu poder favor mostrava. Aleijado Cristo fez andar, e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo cura, meu espírito em tortura. Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remedor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Ouvi de lá glorioso, que Jesus meu Rei bondoso preparou no céu, e um dia ali com ele habitarei. E no celeste coro cantarei a antiga história ao meu Senhor e Salvador, pra sempre louvarei. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remedor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remedor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou. Diga esse nome. Jesus meu Salvador. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Nós vamos ler um texto bíblico. Os irmãos não precisam abrir, tá? Até prefiro, para que todos acompanhem na versão que nós vamos ler. Mateus 25, de 31 a 46. Mais um minutinho. A Bia pede. Não está tão difícil olhar para todos.
Vamos lá, queridos. O grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos, venham, vocês são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a fundação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que te vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o fomos visitar? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Essa é uma palavra sobre o julgamento da igreja cristã. É o julgamento de todos nós aqui, que nos dizemos cristãos, que confessamos a Cristo, e de todos os cristãos por todas as eras. É uma palavra dirigida a crentes. O mérito pessoal de cada um não está em questão. A natureza essencial de cada um, sim. É a hora da separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas. É hora da publicação e julgamento da real identidade de todos que se dizem cristãos. E o texto de julgamento do final dos tempos nos diz: a identidade cristã autêntica se manifesta, se mostra necessariamente no serviço amoroso ao próximo. Sem isso, não há cristianismo. Esse é o terceiro mês que eu toco nesse tema. Ou eu estou sendo muito repetitivo, ou Deus quer nos falar alguma coisa, ou as duas coisas. Fora disso, dessa manifestação amorosa de serviço ao próximo, conforme a necessidade, o texto diz que não há vida de Deus no suposto cristão. Em outra ocasião, Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Não há profissão de fé oca, vazia, sem vida, sem obras, sem frutos, que possa resistir diante do justo juízo, do julgamento dado pelo Filho do Homem nesse momento. Mas qual a relação entre o hino que a gente acabou de cantar, tão alegre, tão vibrante,
tão suave, tão jubiloso. E esse texto bíblico tão sério. É que essa relação, a relação entre esse hino e o texto bíblico, traz o tema da meditação de hoje. A generosidade cristã. Mais uma vez, terceiro mês que eu falo seguidamente sobre esse tema. Não, é aqui. Vocês aí de trás estão percebendo como eu sou lento, né? É que, para que pudéssemos cantar tão efusivamente sobre nossa libertação e vitória, Jesus teve que se sacrificar, teve que se doar de forma voluntária e sem qualquer constrangimento, visando a satisfação das necessidades de todos aqueles a quem ele amou, nada menos do que a humanidade inteira. Cantamos com grande alegria, mas às vezes não lembramos que para a gente cantar assim, houve um grande custo. Alguém se entregou, alguém foi generoso com cada um de nós aqui. E Jesus fez assim para que todo aquele que nele crê receba a natureza divina em seu coração pelo Espírito Santo. E venha assim a se tornar efetivamente um filho de Deus. Um filho de Deus em espírito e em verdade, seguindo assim os passos de Jesus em uma vida de doação e de serviço ao próximo, como ele fez. Como é a natureza de Deus. A natureza de Deus é essa, generosa, de doar-se por aqueles que estão em necessidade. O texto de julgamento diz que as ovelhas, aquelas que submeteram com docilidade ao senhorio de Cristo, não souberam viver sem se interessar em suprir a necessidade do seu próximo, especialmente dos seus irmãos mais vulneráveis e carentes, os pequeninos irmãos, como diz Jesus. Deram de comer a quem tinha fome, água ao sedento, lugar de descanso ao desabrigado, vestes ao nu, compadeceram-se do enfermo, visitaram os presos, não viveram apáticos ou indiferentes às necessidades dos outros, mas conforme os seus dons, os seus recursos, os seus talentos, supriram cada uma das necessidades dos seus irmãos, conforme elas se apresentavam. E só lembrando, esse texto bíblico segue a parábola dos talentos. É o texto seguinte à parábola dos talentos, que nos mostra a parábola dos talentos, que Deus cobrará de cada um de nós, um dia, o que fizemos ou deixamos de fazer com os nossos dons, com os nossos recursos que dele recebemos. O mau uso ou a falta de uso desses talentos, desses dons, desses nossos recursos, serão punidos, diz esse texto. O trágico fim daqueles que não se importaram com os outros, os bodes dos quais falamos, que foram indiferentes às necessidades alheias e não compartilharam dos seus recursos para abençoarem os outros, é o castigo eterno, a perdição. É a paga dada pelo Deus todo amor àqueles que não se importaram com os outros, tendo condição de ajudar. Eu estou no meio metodista. E eu posso declarar sem constrangimento algum. Aqui, como diz o último versículo que nós lemos, se fala de perda de salvação. Ou talvez, se quisermos ser mais calvinistas, que ela nem sequer existiu algum dia. Pela atitude que cada um tomou diante da necessidade do seu irmão e com os recursos que o podiam ajudar. A vida egoísta e egocêntrica revela um relacionamento miserável com Deus. Quem é assim
tem um relacionamento pobre, paupérrimo com Deus. A incapacidade de ver as necessidades alheias e compartilhar os bens da vida. Ter olhos somente para a satisfação das necessidades próprias. Isso é egoísmo e distanciamento da pessoa de Deus. O princípio divino, queridos, é: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Mas antes é necessário que a gente dê, que a gente abra o coração, de verdade, com aquilo que a gente tem, para com aquele que está ao nosso lado, carente de uma mão de ajuda. E também está escrito, Jesus falou, mais bem-aventurado é dar que receber. Por que a gente insiste em não dar? Em reter para nós aquilo que a gente podemos usar na ajuda daquele que está em necessidade, especialmente dos nossos irmãos. Mas, infelizmente, posturas de bode são muito comuns na igreja. Quase que digo, mais comuns que posturas de ovelhas. Só vou dar 2 exemplos rapidinho. Tinha colocado vários, mas já me disseram que eu falo demais. Primeiro, uma postura de bode. A gente frequentou a igreja e tinham 2 irmãos que moravam distante, 6 quilômetros do centro da cidade. E eles vinham de ônibus, o irmão Dionísio e a irmã Josefa. E eles voltavam de carona com a filha. E houve um dia em que a filha não veio ao culto. Então, terminou-se o culto, a gente fez a confraternização, e depois eu e minha esposa fomos levá-los até a casa deles. Então, não foi a surpresa. Quando a gente estava chegando à igreja de volta, em torno das 10 horas da noite, estavam nossas 3 crianças na calçada. Uma menina de 10, um menino de 8 e um menino de 6. Todas as pessoas daquela igreja foram embora. Ninguém se dignou a passar 15 minutos com aquelas crianças ali. Fecharam o portão, que era mais ou menos assim, colocaram as crianças para fora, puseram o cadeado e eles ficaram sós. Postura de bode. Postura de bode. Postura de ovelha. Sempre lembro esse exemplo. A saudosa irmã Mireta. Eu tive uma crise financeira muito grande no começo dos anos 2000 e a minha família teve que ficar em Serra Negra, porque eu não tinha condição de pagar ônibus para todos, para virem para cá. E os cultos eram de manhã e à noite, não era, irmã Heroína? Então, seriam quantas passagens de ônibus? Não dava para... Então, fiquei só eu vindo e eles passaram a congregar em igrejas lá. E um dia, a irmã Mireta, quem não conhece é a mãe da Silvia, que deve estar nos ouvindo agora, né? A irmã Mireta chegou assim, quietinha para mim e disse, quanto você gasta por mês de ônibus lá para cá? Naquela época, eu disse, eu lembro, R$50, irmã, mas não se preocupe que eu dou um jeito. A partir daquele mês, todo mês, ela me dava R$50. E às vezes estava aqui na frente, eu olhava para ela fazia assim. Aí passava assim por baixo da... E não foi só a mim que a irmã Mireta beneficiou. Eu conheço outras pessoas. Uma pessoa quietinha, com um sorriso tranquilo, mas sempre atenta às necessidades dos outros. Isso é cristianismo. Isso é vida de Deus. Ajudar os outros para muitos de nós é um incômodo. Deixar o individualismo e a ânsia de acumular somente para si é difícil para muitos. Mas se Cristo e seu Espírito nos dizem que a doação é o verdadeiro caminho da felicidade e da alegria do cristão, nós deveríamos nos envolver verdadeiramente na solução das dificuldades dos outros. Pode ser 15 minutos se esperar os pais das crianças chegarem, para elas não ficarem sozinhas na calçada. Pode ser uma carona dada gentilmente. Tantas coisas simples que a gente pode fazer, mas a gente retém dureza de coração.
Então, deveríamos nos envolver verdadeiramente na solução das dificuldades alheias e no crescimento da obra de Deus no mundo, conforme os recursos e talentos que deu a cada um de nós. Queridos, o nosso destino, como nós acabamos de ver no texto bíblico, está em jogo. O nosso destino está em jogo. Então, que o Senhor nos fale profundamente ao coração nessa manhã e nos ajude a entender onde nós temos errado, onde nós temos retido aquilo que é dos outros. Tudo que temos é de Deus, não é nosso. Então, nós somos privilegiados, como diz o texto bíblico, em poder ajudar. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de chamar o Ministério do Louvor, vamos ficar de pé para orar pelas nossas ofertas. Aqui já é um momento também de a gente exercer essa generosidade, não é? Que o Senhor, pela graça, nos conceda um coração mais largo para contribuir para a obra do Senhor. Vamos orar então. Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, nós agradecemos a Ti pela graça, pela generosidade que Tu tens para com cada um de nós, meu Deus. Ó Deus, e nesse momento de oferta, Senhor, que o nosso coração se constranja para percebermos, ó Deus, que aquilo que Tu tens posto na Tua mão é para ser distribuído, para ser dado, para ser motivo de glória do Teu nome e ajuda para o próximo, Senhor. Conforme cada um, o dom de cada um, o dom de cada um que Tu concedeste a cada um, Senhor. Ajuda o Teu povo, dá espírito de generosidade abençoado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus irmãos. Nós podemos celebrar ao Senhor com alegria, dizendo que Ele é santo. E ao celebrarmos, nós podemos também trazer a gasofilaça, os nossos dízimos, as nossas ofertas e continuarmos celebrando ao nosso Deus e ao nosso Senhor em todo o tempo. Podemos dizer isso? Quero viver minha vida em Ti. Nós te louvamos, Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Queremos declarar a Tua santidade. Tu és santo. Tu és santo. Poderoso. Poderoso. Tu és digno. Tu és digno. Teus caminhos, te amarei pra sempre.
é o Senhor, Tu és o Senhor. O Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e o fim, Salvador, o Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Te adoramos, Jesus. Senhor, autoridade sobre nós, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos ao Senhor. Queremos mesmo declarar a Tua grandeza, Senhor. Queremos mesmo declarar a Tua soberania sobre nós, Pai. Seja o Senhor entronizado, Deus, em todo tempo, Deus, em todo momento. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos, Deus. Seja o Senhor entronizado, Pai, sobre nós. Em todo tempo, aplauda o nome do Senhor, nós o louvamos, Jesus. Queremos te adorar em todo momento. Queremos continuar declarando aleluia ao nosso Senhor. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus. Podemos declarar que Ele é santo em todo tempo. Aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor. Digno de louvor,
de louvor, digno de louvor, santo, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Nós te adoramos, Jesus. Nós queremos declarar que o nosso Deus, Ele é sublime, Ele é exaltado, Ele é entronizado em todo tempo. Nós queremos te exaltar, Jesus, nós queremos te adorar, Senhor. Não há nada que se compare ao Senhor, não há nada comparável à tua grandeza. Nós queremos com os nossos corações prostrados e rendidos aos teus pés, te adorar, te exaltar, Jesus, e declarar em todo o tempo, Jesus, só ao Senhor nós queremos adorá-lo em todo o tempo, Jesus. Te adoramos, Jesus. Você pode declarar isso comigo. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém nem de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há, Senhor. Não há, Senhor, ninguém exaltado igual ao Senhor. E nós queremos te exaltar, Jesus. Não há. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Podemos dizer: quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável,
tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Você pode começar a exaltar o nome desse Deus. Comece a declarar palavras de adoração ao Senhor no seu coração nesse momento. Comece a exaltar ao nome do Deus que vive e reina eternamente. Nós te adoramos, Senhor, nós exaltamos ao teu nome, Jesus. Senhor, exaltar Deus sobre nós e através de nós, podemos dizer isso. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Podemos dizer isso. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é com teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como esperamos, Senhor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Pai, nós esperamos ansiosamente o dia que o veremos face a face e que poderemos ser conhecidos como o Senhor nos conhece, Deus. Nós te adoramos, Jesus, nós exaltamos ao teu nome e queremos mesmo clamar para que constantemente não cessem os nossos lábios de adorar ao único que vive e reina eternamente, o Senhor, o nosso Deus, exaltado entre as alturas, e que nós temos o privilégio
de chamar de Pai, de nosso Deus, de estarmos na Tua presença com liberdade, Pai. Por isso nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que o Seu amor, a Sua graça, seja constantemente inundado sobre nós, ó Jesus, para que em todos os momentos da nossa vida, nós possamos estar com as nossas vidas rendidas e prostradas aos Teus pés, ó Senhor. Seja o Senhor entronizado, adorado e exaltado entre nós. Só Tu, Deus, que é santo, adorado, maravilhoso, excelso, sublime, nós Te adoramos, Jesus. Queremos em todo momento, Deus, Te adorar em todo tempo, ó Pai. Amém, Jesus. E amém, aplauda ao nome do Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te exaltamos, ó Deus. Em nome de Jesus, você pode se assentar, meu irmão. Vou convidar as nossas crianças para estarem aqui. Junto com a Beth, que estará ministrando. Cheguei da visão. Estenda suas mãos, meus queridos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela vida dessas crianças. Obrigado pelo cuidado do Senhor, pelo amor do Senhor, pela graça, Deus, que o Senhor derrama a elas em todo o tempo, Pai. Nós queremos clamar como sua igreja em nome do Senhor Jesus. Que o Teu amor, a Sua vida possa inundar vida sobre elas, a presença do Senhor sobre elas. E em nome de Jesus, Deus, que em todo momento elas possam crescer para glorificar e exaltar o Senhor, Pai. Abençoa, Deus, a vida da Beth que estará ministrando a elas neste tempo, e que em nome de Jesus a Sua presença, o Seu poder possa estar e permanecer em todo o tempo sobre elas. Amém e amém. Amém, queridos. Enquanto as crianças estarão indo aos seus lugares, nós que ficamos aqui, eu quero te convidar a, junto comigo, meditarmos um texto que está lá em Josué, capítulo número 2. Como todos sabem, é o Dia Internacional das Mulheres, daqui a pouco nós olharemos por elas. Mas o Senhor, durante essa semana, ministrou muito fortemente ao meu coração, e eu quero compartilhar, ter esse tempo para compartilhar também com os irmãos. Amém. Todos perceberam aí que houve umas mudanças aqui, né, gente? Então, culpa minha, assumo com total responsabilidade. Nós ainda estamos ajeitando, principalmente a questão do projeção, que vai vir aqui para o meio, vai se ajeitando algumas coisas, mas o Senhor tem falado há algum tempo para o meu coração, ministrado a mim sobre prepararmos para o crescimento, prepararmos para aquilo que o Senhor tem para nós, e eu estou receoso de fazer algumas mudanças, assim, eu estava assim meio ainda receoso de mudar drasticamente, mas aí essa semana eu dei a louco na segunda-feira, aí eu mudei tudo, mandei mensagem para a Amanda, falei, mudei tudo na igreja. Sério? Aí a Amanda chegou assim, travou assim, meu Deus, onde eu vou sentar? Talvez muitos dos irmãos tenham tido essa mesma reação, meu Deus, onde eu vou sentar? Mas em nome de Jesus a gente vai ser cada vez mais em todo o tempo. Amém? Então eu quero te convidar, meu irmão, a pensar, enquanto você vai ver que está sendo projetado, hoje nós vamos falar sobre frutificação. Daqui a pouco nós vamos ler o texto, vai ser projetado também. Mas quando eu penso sobre frutificação, eu penso sobre uma questão de fé que existe, ou que deveria ser um ponto primário para nós como cristãos vivermos em todo tempo e em todo momento. E aí, ao olhar para essa perspectiva,
Hoje o negocinho aqui não está funcionando não, hein? Deixa eu ver se o trem vai funcionar. Testa lá. Mas passa aí, Gê, para mim, por favor. Então, mais um. Então, olharmos sobre essa perspectiva, eu entendo que frutificação está ligada à expansão da vida que Deus cria e de uma essência que existe em Deus. Deus é o primeiro frutificador. Então, Ele é um frutificador por natureza. Ele é alguém que consegue criar as coisas. Ele é o único que consegue criar e dar vida às coisas que nós não tínhamos. E Ele entrega uma parcela disso, uma parcela dessa característica que é de Deus, à vida das mulheres. E as mulheres então são frutificadoras. E hoje nós vamos falar, pode passar mais um, sobre Raabe. Alguém que frutifica e produz salvação a partir da sua casa. Eu tenho falado uma frase, pode passar mais um? Uma frase que eu falei há algum tempo para os irmãos. Volta, isso. E eu preciso que você guarde essa frase. Quando eu preguei sobre, na pregação dos homens, lá, funcionou? Funcionou, que benção. Quando eu preguei sobre, em relação aos homens, nos dias dos pais, nós pregamos, e eu preguei aqui exatamente sobre essa característica do homem que se sacrifica. E a palavra de Deus vai dizer isso, que o homem deve, Efésios 5 fala, olha, o homem deve estar disposto a morrer como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Então, uma característica que está sobre o homem é que o homem morre. Então, se você nunca entendeu, nunca percebeu isso, você é chamado para a morte. Então, homem que está aqui, você é convidado para morrer e se sacrificar. Então, se alguém tiver que morrer na sua casa, é você que tem que ser o alvo dessa bala perdida, se tiver alguma bala perdida aí. Não vai fazer como alguns homens hoje em dia, que não são assim, os homens hoje em dia são meio frouxos em alguns aspectos, que a mulher, uma bala perdida, o homem pega a mulher e coloca na frente, assim, se esconde ainda atrás. Mas uma característica que precisa estar em nós, é que nós somos que nos sacrificam. Então, homens morrem, mulheres, numa outra contrapartida, elas são aqui, frutificam. Deus entregou para as mulheres a capacidade da frutificação, e por isso que mulheres saudáveis, tudo que ela toca, ela gera fruto. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é exatamente isso. O texto diz que ela toca na casa e a casa floresce, ela toca nos recursos, os recursos florescem, ela vai no mercado negociar e as coisas acontecem, ela faz as coisas e as coisas se frutificam, as coisas florescem a partir dela, as coisas geram fruto a partir de mulheres saudáveis. E filhos são aqueles que são criados para multiplicar, porque não adianta nada nós morrermos e frutificarmos e não termos a capacidade de multiplicação. E aqui nós podemos lidar com filhos naturais ou com filhos espirituais, todos aqueles que estamos diariamente cuidando, avançando. O objetivo de Deus é para que eles multipliquem isso e passem isso para as próximas gerações. E então, quando nós olhamos para isso, eu quero te fazer pensar sobre uma mulher que foi frutificadora, que foi Raabe. Alguém aqui já ouviu falar de Raabe? Então, quem ouviu aí, levanta a mão. Nós estamos 50% da igreja que já ouviu falar em Raabe. Então, nós vamos compartilhar um pouquinho. Então, Josué 2, nós vamos ler do 1 a 11. Se tiver pequeno, você lê no seu celular aí que dá tudo certo. Então, Josué 2, os que estão nas laterais, às vezes é mais fácil até olhar na tela, né? Junto comigo ali, acompanhar. Então, diz assim a palavra do Senhor: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe:
traga aqui para fora estes homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se a porta da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os reis amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, e todos ficamos desanimados, por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que vocês conservarão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhes disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. Quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Deus, pela sua graça. Obrigado pelo teu amor e obrigado pela palavra do Senhor que é revelada a nós. Que os nossos corações, as nossas vidas possam diariamente refletir, glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Seja o Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Para mim, Raabe é um dos melhores exemplos de frutificação. Por quê? Porque talvez ela é uma das pessoas mais comuns que você pode encontrar na palavra de Deus. E talvez seja uma das mais comuns, com as maiores dificuldades que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Por quê? Porque o texto vai descrever sobre essa mulher, que ela era de um povo que estava perverso, desobediente, que estava ocupando uma terra que seria do povo de Israel. O povo de Jericó sempre foi um povo que se gloriava por conta de suas muralhas, que gloriava e que se ficava em paz, porque tinham grandiosas muralhas que os protegiam dos problemas, das dificuldades. Então eles se acostumaram a ficar muito em paz, porque ninguém o atacava, ninguém tinha a petulância de atacá-los. Além disso, eles eram um povo extremamente, naquela época, muito tempo atrás, um povo violento, um povo mau, um povo complicadíssimo em diversas esferas.
Mas no meio desse povo, Deus envia uma promessa lá para Moisés, que ia tirar o povo daquele ambiente, passa o povo pelo Mar Vermelho, 40 anos se passa, uma geração morre no deserto, como nós já conhecemos a história, e a nova geração em Josué começa. Josué recebe a palavra de Deus dizendo: olha, ser forte, corajoso, não se atemorize, não fica nervoso, não fica preocupado, porque eu vou cumprir o que eu prometi para vocês. Agora então eles estão nesse ambiente. Josué e Caleb foram os únicos que sobreviveram daquela antiga geração. Eles estão agora e enviam 2 espias para espiar aquela terra. E o primeiro lugar que esses homens vão era uma casa de prostituição, onde uma mulher vendia o seu corpo. Ela era prostituta naquele ambiente. Provavelmente, se nós pegarmos a história, ela era uma prostituta por conta da situação. Provavelmente o pai já não conseguia mais produzir riqueza, os irmãos eram muito novos para produzir riqueza, a família era pobre, não tinha como ter dote para que ela se casasse com começa a gerenciar, a sustentar seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, como o texto vai dizendo. Ela começa então a ser a sustentadora, e naquela região, naquele ambiente, onde mulheres não tinham todas as liberdades para trabalho, a prostituição talvez foi a única saída que ela alcançou para lidar com todas aquelas dinâmicas. No meio daquele povo, no meio daquela complicação, tendo diversas marcas, eu começo a pensar sobre como essa mulher pôde frutificar a partir de um ambiente de fé, a partir de algo que Deus havia levado ela para viver. Amanda está lendo um livro, e essa semana ela postou uma frase, eu peguei um pouco dessa frase para mim e usei aqui no meu slide. Passa para mim, já que travou de novo. Usei aqui no meu slide, e a frase que a Amanda, do livro que ela está lendo, diz assim, pode passar, travou? Então travou para os dois, então talvez não foi nem o meu negócio aqui, deixa eu ver se vai, não, voltou. O valor de algo ou de alguém é expresso pelo que você está disposto a abrir mão para obtê-lo. E percebe que essa mulher tinha diversas impossibilidades, mas ela encontrou na fé e em Deus um valor superior, e ela não teve medo de abrir mão da sua própria segurança. Porque, gente, se descobrissem, pensa comigo, se descobrissem que ela tinha abrigado 2 estrangeiros que estavam indo para sitiar a terra, que estavam indo para tomar a terra, ela seria morta junto com toda a sua casa. Mas percebe que ela percebeu, e essa mulher, no texto que nós lemos, ela tem muito mais fé que a maioria de nós. Que ela olha para aqueles homens e ela fala: olha, nós estamos apavorados, porque nós sabemos o que Deus fez lá há 40 anos atrás, quando vocês passaram o Mar Vermelho. Nós sabemos o que Deus fez com os reis antes do Jordão. Nós sabemos o poder desse Deus, que o Deus de vocês é Deus de verdade. Pensa comigo que essa mulher estava disposta a abrir mão de tudo que ela tinha, para que ela colocasse a sua confiança em Deus. E no nosso cotidiano, fé praticada é exatamente isso. Muitas vezes nós temos dificuldade em abrir mão do que parece ser segurança para nós, quando nós olhamos para Deus e nós não conseguimos às vezes perceber e confiar que Ele cuidará de nós, que Ele conseguirá lidar com as nossas dificuldades. E essa mulher, ela ainda assim confiou no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. E pensa comigo, essa mulher tinha 3 marcas que me chamam a atenção, que as desqualificam ou as excluiriam. Ixi, foi lá para o final, gente. Meu Deus do céu, ajuda nós. Tinham 3 marcas que a excluíam desse povo. Primeiro, ela era estrangeira. O povo de Israel nunca soube lidar muito bem com estrangeiros. Se você for olhar ao redor da história, o povo de Israel sempre teve dificuldade, mesmo
tendo um processo para que os estrangeiros chegassem, fossem recebidos como povo. Eles sempre tiveram dificuldades com o estrangeiro. Ela era estrangeira de um povo de Jericó, que era um povo violento, um povo extremamente complicado. Além disso, ela era pobre, ela era de uma família que não tinha tantos recursos assim para lidar com as coisas, e ela era uma prostituta. Pensa que improbabilidade existia na vida dessa mulher, porque a prostituição não é bem vista hoje. Hoje nós ainda continuamos com grande crise, porque devemos ter grande crise. Vender o corpo é algo absurdo ainda hoje. Naquela época, então, a prostituta na época, ela tinha que vestir roupas diferentes, ela era identificada pelas suas vestes. Então imagina ela indo no mercado e ela saindo na rua, as roupas delas denunciavam que ela era uma prostituta, tinha uma cor específica que ela era obrigada a usar. A prostituição era algo que era destacado, ela era alguém que era usada naquele contexto. Mas ainda assim, nós conseguimos enxergar que Deus pode usar pessoas improváveis, como era essa mulher, para cumprir o seu propósito. Pensa comigo, não existe maior improbabilidade de Deus usar alguém do que usar Raabe. E se você não sabe, Raabe entra numa das linhagens mais importantes da palavra de Deus. Nós vamos falar por isso daqui a pouco. Mas entenda uma coisa, às vezes você chega nessa igreja com tantas impossibilidades, com tantas improbabilidades quando o assunto é frutificação. E Deus está dizendo para nós que Ele é especialista em usar improváveis. Deus é especialista em usar pessoas que, para muitos de nós, ou para muitos ambientes, são deixadas de lado, são deixadas à margem, são deixadas esquecidas, ou estigmatizadas por muitas coisas. A palavra de Deus está repleto de cenários assim. Mas quando nós olhamos para isso, eu quero te incentivar a vivermos a frutificação. E aí não só mulheres, mas nós homens também sermos frutificadores, sermos e abençoadores perante aquilo que Deus entregou para nós. Nós aprendemos que a frutificação, ela só vem quando nós aprendemos a viver pela fé. Porque a palavra de Deus, ela diz isso, olha, é impossível que alguém que não tem fé agrade ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que nós creiamos que Ele é Senhor e que Ele cuida de nós. Mas muitas vezes viver pela fé é uma grande dificuldade para nós. Hebreus 11:1, texto clássico. Se vem, às vezes é muito difícil de ser praticada no nosso cotidiano. Porque esperar coisas que às vezes, ou esperar coisas, ou ter certeza em coisas que não estão à nossa vista, ter convicção de fatos que ainda nós não estamos vendo, que às vezes Deus nos disse. Quem foi no grupo pequeno essa semana, olhou pela vida de José, 12 anos numa prisão, perdido perspectiva, 19 anos de uma história, 20 anos de uma história, de um sonho, e ainda assim, ter fé para viver o que Deus tem para nós, é um grande desafio. E muitas vezes, a nossa fé é consumida pelo teste do tempo. Muitas vezes nós perdemos ou deixamos a nossa fé ir se esvaindo, quando passa-se o tempo em relação às coisas, e Deus não age, ou não percorre o mesmo tempo, da forma como nós vivemos, mas Deus percorre o seu tempo, da sua maneira, e da sua forma, e muitas vezes nós queremos apressar processos, muitas vezes nós queremos dar jeitinhos para Deus. Eu lembro sempre da história de Abraão, quando eu falo sobre isso. Abraão quis dar um jeitinho para Deus, ele recebeu uma promessa, 25 anos se passou até a promessa se cumprir, mas ele quis dar um jeitinho no meio do caminho, gerou Ismael, e toda uma briga que acontece no Oriente Médio até hoje, porque ele gerou um tal de Ismael, que foi seu filho, que foi abençoado por Deus, mas que dá um problema até hoje. Então pensa na sua própria vida, todas as vezes que você tentar dar um jeitinho para Deus,
você vai gerar um problema para você mesmo. Todas as vezes que nós tentarmos dar jeitinhos para os projetos de Deus, nós geraremos problemas para nós mesmos. Porque a frutificação, o processo de nós aprendermos a andar por fé e não por vista. A frutificação é aprendermos a viver pela nossa fé, a viver por aquilo que o Senhor declarou para nós e não por aquilo que nós achamos que é bom. Porque muitas vezes que nós achamos que é bom, na hora que nós esmiuçar, nós vamos enxergar que não é tão bom. Então nós precisamos entender e viver pela fé, com a confiança em Deus, tendo nosso coração no Senhor, naquilo que Ele faz, para termos a certeza de que é Ele que cuida de nós. Talvez na sua vida hoje você tenha alguma área que você não tenha andado por fé, que você tem tentado dar jeitinho. Hoje o Senhor está dizendo para você nessa manhã: deixe eu cuidar desses ambientes e aprenda a esperar com certeza e convicções, e convicção mesmo que você ainda não esteja vendo, mesmo que as coisas ainda não estejam acontecendo. Aprenda a confiar e a esperar no Senhor que fez a promessa. Essa mulher, ela me ensina, porque a sua fé é externada a partir dela mesma. Ela diz: olha, eu sei que o Deus de vocês é um Deus de verdade. Eu sei, eu tenho a convicção de que o Deus de vocês é o único Deus verdadeiro. Por isso eu confio que a minha vida e a dos meus estarão guardadas por meio desse Deus. Não por aqueles homens, mas por meio de Deus. Em quem nós temos confiado? Onde nós temos depositado a nossa fé? O segundo ponto que me chama a atenção quando eu penso que nós queremos viver frutificação é que nós não podemos em nenhum momento ser definidos. Nós não podemos em nenhum momento ser definidos pela nossa dor. Porque se é algo que tem o potencial de estragar a nossa vida, se é algo que tem o potencial de destruir os nossos sonhos, se existe algo que tem o potencial de nos reduzir a viver como vermes existenciais, pessoas que já não têm mais a capacidade de sonhar, de prosperar, de ter a identidade de Deus, perdem-se a identidade, perdem-se os sonhos, perdem-se a perspectiva. É quando nós resumimos a nossa vida pelaquilo que passamos, pela nossa própria dor. Hebreus 11:31, nos heróis da fé, destaca Raabe, quando diz: olha, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E presta atenção, muitas vezes nós poderíamos ser definidos pela a escravidão que ela estava vivendo. Raabe poderia ser definida pela escravidão que ela vivia em relação ao povo de Jericó, e a sua primeira reação seria entregar por medo, por definição de falta de identidade, por falta de propósito, por falta de visão. Mas ela, aquém de tudo isso, aquém daquilo de quem ela era, aquém das suas dificuldades, aquém dos seus erros, ela não deixou que aquilo definisse quem ela era. Mas ela entendeu que Deus poderia definir ela de uma nova perspectiva, de uma nova forma. Ela entendeu que o Deus de Israel poderia transformar a sua história e salvar a sua casa. Nós precisamos parar de sermos definidos pelas nossas dores, porque hoje em dia nós temos gerações, pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes que são definidos por aquilo que aconteceu conosco. E gente, todos nós, em níveis diferentes, passamos muito perrengue. Todos nós, em perspectivas diferentes, lutamos com coisas inimagináveis, com dores inimagináveis, e às vezes isso corrompe quem somos, corrompe a nossa identidade, corrompe o propósito de Deus para nós, e às vezes então nós começamos a viver como escravos da nossa dor, como escravos daquilo que aconteceu conosco, do que fizeram conosco, ou como escravos das nossas próprias escolhas que geraram dores para nós. E hoje o Senhor tem nos convidado a abrirmos mão da nossa dor, abrirmos mão de todo esse peso. O convite de Jesus continua o mesmo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, que é suave.
As nossas dores têm nos levado para a destruição. Raabe poderia ser definida pela sua dor. Raabe poderia ser a escrava, como os homens, a escrava sexual que os homens a tratavam. Ela poderia ser definida dessa forma. Ela poderia ser definida a partir daquilo que as pessoas, que a situação, que aquela realidade colocou sobre ela. Mas ela decidiu ser definida de uma nova forma. Ela decidiu crer que poderia haver mudança para ela. E por último, talvez o mais importante, se nós pensarmos num caminho, é que nós precisamos aprender a recomeçar e a viver o propósito de Deus. Porque muitas vezes nós até abandonamos as nossas dores, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a recomeçar. Recomeçar sempre dói. Recomeçar, reconstruir histórias, reconstruir projetos, reconstruir perspectivas, reconstruir sonhos, reconstruir identidade, sempre gera dor e desconforto. E muitas vezes nós não estamos com coragem de reconstruir. Muitas vezes nós não temos coragem de recomeçar. Muitas vezes nós não temos coragem de mudar a nossa vida, fazer uma escolha a partir da fé, abrir mão das nossas dores e começar de novo. Não a partir das nossas dores, mas agora a partir de um futuro de Deus. E como eu sei que essa mulher recomeçou, desde Mateus, capítulo de número 1, versos 6 e 7, diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé, cuja mãe foi o rei gerou Jessé. E Jessé gerou a Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Essa genealogia é como Mateus apresenta a genealogia de Jesus. Davi, Jesus é de linhagem davídica, ele é de linhagem Davi, e percebe que não só Raabe recomeçou, não só Raabe teve coragem para recomeçar e ela entrou na genealogia de Deus. Pensa comigo, Raabe, a prostituta, a improvável, a que era definida pelas suas dores, a escrava, agora é antecessora, agora é matriarca do próprio Jesus. Agora ela entra na linhagem real do próprio Jesus. Antes improvável, antes definida pelas suas dores, agora ela é da linhagem real. Agora ela é da linhagem que gera o nosso Salvador. E percebe que não foi só ela, porque quem já leu o livro de Ruth, olha o nome de Ruth que casou com Boaz, e Ruth também teve que recomeçar a partir de um luto, ficou viúva, não tinha filhos, não tinha descendência para o seu marido, não abandonou a sua sogra e ainda assim foi enxertada no povo de Deus. Betseba, ex-mulher de Urias, adúltera para muitos, mas mãe de um rei. Muitas vezes nós não enxergamos isso na palavra de Deus, mas a palavra de Deus nos ensina um padrão. Nosso Deus é um Deus de improváveis. Nosso Deus é um Deus de pessoas que às vezes não têm capacidade. Glória a Deus por isso, porque muitas vezes nós entendemos isso. Enquanto nós ainda não entendemos isso, nós ficamos tentando fazer na força do nosso próprio braço e nós arrumamos problemas para nós mesmos. Mas o povo de Deus é um povo que não tem capacidade, é improvável para fazer a maioria das coisas. Mas ele confia no Senhor. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós temos a capacidade, mesmo como improváveis, mesmo quando pessoas que eram definidas pelas dores, mesmo como pessoas escravas, mesmo pessoas que foram viúvas, mesmo pessoas que foram marginalizadas, estigmatizadas por diversas coisas, nós ainda assim temos a oportunidade de cumprir um propósito, se nós estivermos dispostos a viver pela nossa fé, se nós estivermos dispostos a abrir mão da nossa dor. Hoje talvez seja um culto que nós tenhamos que fazer aquele sessão de descarrego, né? De uma forma gospel. Mas talvez nós tenhamos aqui que abrir mão das nossas dores e fazermos: Deus, me livra de tudo aquilo. Nós não precisamos passar em nada mítico, ou nada
Mas nós precisamos abrir mão das nossas dores nessa manhã. Falar: Deus, eu não quero sair deste culto da mesma forma como eu entrei. Eu não quero sair carregando as minhas dores. Nós precisamos tomar a decisão de recomeçar as nossas vidas. Nós precisamos tomar a decisão de recomeçar a partir do propósito de Deus. Raabe, ela me ensina que alguém, mesmo independente do que viveu, pode viver a partir de hoje o propósito de Deus, se entregar a sua vida ao Senhor, se entregar ao coração ao nosso Deus. Essa mulher improvável, ela é um exemplo de frutificação, e ela frutifica até chegar no nosso Salvador. Jesus veio da linhagem de improváveis. O nosso Deus não escolheu uma linhagem pura, como muitos de nós às vezes queremos, uma linhagem perfeitinha. Nosso Deus não é Deus de perfeitinhos. Nosso Deus não é Deus de pessoas perfeitinhas em tudo, mas nosso Deus é um Deus que usa pessoas quebradas, pessoas em dificuldade, pessoas em crise, e ressignifica as nossas vidas. Talvez hoje você e eu precisamos ser ressignificados pelo Senhor. Talvez eu e você precisamos ser ressignificados para a glória de Deus, para que nós cumpramos o propósito do Senhor, e para que possamos em todo tempo adorar ao nome do nosso Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você quiser, eu quero te convidar a você colocar a mão no seu coração. Com os olhos fechados, eu quero te convidar nesse momento, você a entregar as suas dores perante o Senhor. Talvez o seu coração, a sua vida tenha sido marcado por aquilo que as pessoas fizeram com você. Talvez o seu coração tenha sido marcado pelas dores que existem no seu coração, na sua vida. Talvez você, assim como Raabe, está escravo de situações. Talvez você, assim como Betseba, você é taxada de várias coisas. Talvez assim como Ruth, você é infértil. Você é aquela que foi taxada por não conseguir produzir nada. Mas o nosso Deus é um Deus que pode ressignificar e te fazer recomeçar a partir do propósito dEle, para que você em tudo frutifique, na vida natural e na vida espiritual. Eu quero te convidar a apresentar isso perante o Senhor. Eu não vou orar ainda, eu quero que você apresente seu coração perante o Senhor primariamente. Comece a orar a Deus nesse momento. Comece a apresentar ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós queremos aprender, assim como Raabe, a frutificarmos em todo tempo. Pai, nós não queremos ser definidos pelas nossas dores, porque sim, temos muitas dores. Temos muitas lutas, muitas dificuldades, muitas marcas, muitas coisas que aconteceram conosco, ou que nós projetamos, que nos levaram a caminhos que nós não queremos viver. Por isso nós não queremos, Deus, ser definidos por essas dores. Hoje nós lançamos, mediante a graça do Senhor, nós lançamos, mediante ao Senhor que nos convida a lançarmos sobre o Senhor os nossos fardos, as nossas inquietações. Hoje nós achegamos os nossos corações ao Teu, e declaramos, Espírito Santo de Deus, que não queremos viver a partir das nossas dores. Nós lançamos perante o Senhor, e nós queremos mesmo ser definidos pela nossa fé, a nossa confiança não em nós, mas no Senhor, ó Deus. E a partir disso nós queremos recomeçar, ó Espírito Santo de Deus. Nos ensina, Deus, a não sermos e a não vivermos a partir daquilo que fizeram conosco, aquilo que nós fizemos, mas a vivermos por fé e recomeçarmos, Pai. Derrama sobre nós da graça, do Teu Espírito, para que nós possamos dar passos em direção ao recomeço, investirmos a nossa vida para recomeçarmos no Senhor, e em todo o tempo, ó Espírito Santo de Deus, nós frutificarmos para a Tua glória, Deus. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, mas nós desejamos frutificar ainda mais no Senhor e na Sua graça, ó Pai.
Nós queremos clamar sobre isso, Pai. Queremos clamar em nome do Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo esteja e permaneça sobre nós, ó Pai. E que em tudo, em toda oportunidade, nós sejamos frutificadores. Porque nós somos mesmo que improváveis. Nós vivemos com Deus da probabilidade. Nós vivemos com Deus que é comprovadamente um Deus daquilo que é impossível, daquilo que é improvável, que transforma a nossa realidade. Por isso nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que o Seu amor, a Sua graça esteja e permaneça sobre nós. E que em nome de Jesus, Senhor, Seu cuidado, a Sua graça possa nos levar a viver mediante o Teu propósito e o Teu amor sobre nós. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Aleluia, meus irmãos. Nós temos os avisos todos normais, vocês já estão habituados. Terça, nossa reunião de oração. Quinta, nosso estudo bíblico. Nós já estamos encerrando a nossa revista. Ainda dá tempo de você participar, mas nós ainda já estamos caminhando para o final desse tempo. Eu quero te convidar a investir cada vez mais nisso. Essa sexta não temos grupos pequenos, porque tivemos sexta passada. Na outra semana já está no nosso boletim. Então, nós teremos nosso grupo pequeno, se prepare para isso. E, além disso, né, nossos domingos têm sido tempo de celebração, de gratidão e adoração ao nosso Senhor. Então, venha, traga mais um com você. Quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre nós, mas continuar louvando e agradecer ao nome do Senhor. Então, que nós continuamos a adorar ao nome do nosso Deus em todo tempo e celebrar. Essa semana, se Deus quiser, continue orando. Ora para que essa chuva seja chuva assim que passe, para que Deus continue dando chuva só que passe assim por aqui, mas que não permaneça. Que essa semana, se Deus assim abençoar, o nosso banheiro vai estar pronto. Então nós estamos aí conversando com o seu Valci, nós oramos para isso, para que dê tudo certo, né, seu Valci? Para que essa semana o sol nos ajude, para que a coisa seque, para que dê tudo certo em nome de Jesus. Vocês observaram, meus irmãos, que nós precisamos fazer uma mudança drástica lá no fundo, porque nós estávamos preocupados com algumas coisas que estavam acontecendo lá, nós temos algumas dificuldades lá naquele fundo, e descobrimos algumas questões também. Deus foi bom conosco, nós estamos aí conversando com alguns dos nossos irmãos para que nós possamos resolver alguns problemas que surgiram. Então ore por nós também, para que nós possamos, junto com os nossos vizinhos, alinhar algumas coisas que precisam ser alinhadas. E continue ajudando, né? Continue ofertando, continue abençoando essa nossa reforma. Esse é o começo da primeira etapa. Ainda tem várias coisas que nós precisamos adequar. E nós queremos que o Senhor continuará nos ajudando, nos abençoando em todo o tempo. Então você tem sido bênção na vida do Senhor, na vida da igreja, nesse tempo que nós temos. E por último, nós temos o nosso sorteio aí no mês que vem. Então o prazo está ficando curto para você vender, compartilhar com os outros irmãos e também para nos ajudar. Então, dá aquele sprint. Eu já ensinei no grupo da clã, mas eu vou ensinar para a igreja toda. Tem pessoas que têm dificuldade, gente, com sorteio, com tudo mais, mesmo que não seja um sorteio com o fim em si em benefício. Porque a gente sempre fala, quando a gente vai falar, gente, é para ajudar a igreja, não é para você, se quiser, eu não compro sorteio, amém. Então você pode ofertar. Está tudo certo, para nós não tem diferença nenhuma. Se você comprar o sorteio, se você ofertar, vai ser bênção na vida da igreja da mesma forma. Aí a pessoa já quebra um pouco os argumentos, né? Porque aí ela enxerga ou que ela é avarenta e não quer ajudar mesmo, ou que ela pode ajudar também ofertando na vida da igreja. Então se alguém fala assim, eu não compro o sorteio, amém, então você pode ofertar na vida da igreja. Então você pode abençoar. E se a pessoa não quiser, amém também. Deixa ela com ela mesma se resolver. Então é muito melhor quando nós podemos ofertar. Então você tem essa perspectiva, essa bênção. Nós estamos no final, nosso sorteio é no dia 4 de abril. Então nós estamos aí no último mês, você ainda pode divulgar isso o máximo possível. Comece a divulgar para aqueles que já ajudaram. Fala, gente, virou o mês. Se você quiser abençoar mais um pouco, você pode ajudar, você pode auxiliar nesse tempo. E nós vamos juntos nesse momento também abençoar o Senhor. Por enquanto, eu e a Eliana estamos liderando. Cadê a Eliana aqui? Que agora mudou o negócio, minha cabeça também está no bug. Eu tenho que gravar agora os lugares que vocês escolheram, para depois ficar um mapa mental na minha cabeça certinho. Eu e a Eliana, por enquanto, estamos aí vencendo no ranking aí. Eu venho dias que
600 números essa semana, 597, a Eliana chegou nos 400 aí. Então nós estamos aí brigando, a Eliana tem que me alcançar agora. Cleo não vem dar bloquinho para nós não, Cleo. Cada um com seus cada qual. Mas continue firme, nós vamos juntos e avançando nisso também. No próximo sábado, queridos, sábado, nós temos um projeto de música na área nacional da Igreja Metodista, chama MTD. O pastor Jotinha, que é genro da Cleo, faz parte, né, desse grupo da área nacional. Então, várias pessoas da nossa Igreja Metodista no Brasil se juntaram com composições próprias, e tem uma releitura, que é um do hino, e estamos fazendo, né, divulgando também esse processo, e eles vão fazer uma live oficial, ou um culto oficial, de lançamento de todas as músicas, né, que eles gravaram já no EP, em Valinhos, no nosso distrito. Então, o nosso distrito vai ser porta disso, nós temos a oportunidade de estar lá, teremos um culto. O bispo Paulo Rangel, que é o bispo da primeira região, estará ministrando a palavra do Senhor conosco. Então, no próximo sábado, então se você quiser ir, no próximo sábado às 19h30 lá, então nós vamos sair às 16 horas. Por quê? Porque como é um ambiente distrital, está sendo muito divulgado, e é muito perto da terceira região, provavelmente, talvez, quem chegar depois, não vai ter muitos lugares, assim, eu não vou ficar lá num lugar tão confortável. Então, nós precisamos chegar lá umas 7 horas para dar tudo certo, nós conseguimos um lugar, todos nós juntos. Então, sairemos da igreja às 6 horas pontualmente. Então, se você tiver dificuldade com horário, para você é 5h30. Então, se você tiver algum problema com atraso, está marcado 5h30 para nós encontrarmos aqui, porque aí 6 horas nós sairemos. E se você precisar de carona, quiser ir junto, me avise que nós estamos organizando os carros aí para dar tudo certo para chegarmos lá. Então, teremos essa oportunidade também para vermos amigos, né? Teremos o pastor Jotinha, a Catinha estarão ali conosco. Então, nós teremos essa oportunidade também no próximo sábado, estar juntos nesse ambiente. Amém, queridos? Coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Chamar o Ministério do Louvor para estar aqui. Olha, nessa nova configuração, vocês ficam mais perto, né? Agora. Ixi, é mesmo, gente. Senta de novo, desculpa aí. Meu ponto eletrônico me avisou. Quero chamar todas as mulheres para estarem aqui à frente. Meu ponto eletrônico me avisou ali que eu tinha esquecido já. É muita coisa, gente. Hã? Tá. Então, deixa eu passar aqui, Eliana. Eliana, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar. Pastor, tem muita mulher nessa igreja. Ué. Usa a de cima. A webcam. Oh, Deus. Deixa eu tirar, mano. Vai lá. Já foram chamar. Ah, Lu foi. A Lu já voltou. Você tá rápido, hein, Lu? Então, pera aí, gente. Vocês vão receber uma lembrancinha. Pera aí, gente. Que depois da lembrancinha nós vamos tirar a foto oficial aí. Vocês, não, aí vocês comem daqui a pouco. Tá, peraí. Então, uma lembrancinha para vocês. Nós ficamos com medo de não dar, porque nós temos muita mulher nessa igreja. Tá, não. Cadê o celular, né? Ah, é? Eu já comi uma, vou pegar outro. Espertinha essa mulher aí. Beth, chega aí, que senão nós não ora. Então, gente, já vai chegando um pouquinho mais perto aí vocês, ó. Só. Eu tiro.
Tó, Dudinha, já vai lá então. Tó, Laurinha, um doce pra você. Aí, Beth, nós estamos te Por que a telinha não tá vindo aqui? Que tá fácil não esse negócio. É demais. Tecnologia é demais esse negócio. Não, pera aí, que agora deu assim. Foi, deu todo mundo. O Davizão, agacha aí um pouquinho. Pra nós. Você também, Rogério, faz que você tá. Isso! Todo mundo sorrindo. Aê, gente. Pera aí, vamos orar por vocês, fiquem aí. Pode ficar em pé agora. Todos os homens estendam a mão aí, vamos orar pelas mulheres. Pai, obrigado, Deus, pela vida de cada uma das mulheres, por aquelas que estão aqui, pelas que estão em casa. Nós queremos abençoá-las com o teu amor, com a tua graça. Queremos clamar em nome do Senhor Jesus, que o teu cuidado, o teu amor, a vida do Senhor, Deus, possa estar e permanecer sobre elas, Deus. Que o teu Espírito Santo possa abençoá-las. E em todo momento, ó Espírito Santo de Deus, o teu cuidado, a vida do Senhor, o amor do Senhor possa permanecer sobre elas em todo o tempo, Deus. Nós as abençoamos, nós glorificamos ao Senhor pela vida delas e queremos celebrar a vida delas em todo momento. Amém e amém. Aplauda ao Senhor pela vida dessas mulheres maravilhosas. Agora você pode voltar ao seu lugar. Pois é só uma lembrança, gente, que nós sabemos. E ao voltar para o seu lugar, você pode permanecer em pé, meu irmão, para nós encerrarmos o nosso culto. Então volte para o seu lugar. Permaneça em pé e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade que temos de poder te adorar, de podermos render os nossos corações ao Senhor, de podermos te engrandecer em todo tempo, Pai. Seja o Senhor conosco em todo momento. Seja o Senhor conosco em todo tempo, Jesus. Que a tua presença, a sua graça possa estar e permanecer sobre a nossa semana, Deus. Nós queremos declarar que a nossa semana começa com adoração ao Senhor, porque nós queremos viver uma semana adorando ao Senhor, Pai. Por isso, seja o Senhor conosco, seja o Senhor sobre as nossas vidas, e que em todo momento, ó Jesus, teu Espírito Santo, a sua glória, a sua graça, possa estar e permanecer sobre nós. Livra, Deus, de todo tipo de acidente, todo tipo de pessoas mal intencionadas, e em nome de Jesus, derrame da sua graça, o seu amor sobre nós. É isso que nós oramos, crendo no Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que ousado amor do nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo de Deus esteja e permaneça sobre a mim e sobre a sua vida, meu irmão. E até nos encontrarmos novamente, que esse amor, essa graça, essa paz, essa vida do Senhor Jesus possa nos sustentar e manter os nossos corações e mentes fixos em Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. E você pode abençoar a vida do nosso irmão declarando isso. Que Deus envolve seu amor, a paz, deixar que o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. A estrada se abre à sua frente, que o vento sopra em teu rosto, o sol resplandece em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva seu amor e a paz, deixar que o coração
coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas, podemos declarar isso. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, Se lembre que Deus lembrou em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lembrou em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. aleluia. Mãe, minha irmã, dê um abraço nesse irmão que está ao teu lado. Não esqueça de cumprimentar em nome do Senhor Jesus Cristo.